que a Marcela Temer, a morte do Teori Zavascki e o amigo do meu pai têm a ver com a ditadura do judiciário que estamos vivendo hoje? Pois é, se você está acompanhando os episódios de censura, de autoritarismo hoje no Brasil, principalmente em relação a Alexandre de Moraes e Elon Musk com a suspensão do X, talvez não acompanhou como toda essa história começou e como vai afetar sua vida. Tudo começou lá em 2016, quando então o vice-presidente Michel Temer contratou o Alexandre de Moraes, que era secretário de Segurança de São Paulo, para resolver algumas questões pessoais envolvendo imagens relacionadas à sua esposa Marcela Temer. E 9 meses depois do impeachment de Dilma, Michel Temer vira presidente. Mas, alguns meses depois, acontece o trágico acidente aéreo envolvendo então o ministro Teori Zavascki, que faleceu no desastre. Com a morte do então ministro, obviamente ficou uma vaga aberta no STF. E então Michel Temer colocou o advogado que resolveu a situação delicada envolvendo sua esposa, Alexandre de Moraes. Andando alguns anos para frente, temos o início do famoso inquérito das fake news, onde tivemos o início de bloqueios de contas de pessoas que estavam criticando o STF. Você temos uma imagem memorável sobre o início dessa perseguição e da censura, essa capa da revista Cruzoé, que trazia uma delação envolvendo o ministro Dias Toffoli em relação à corrupção na Lava Jato, onde delatores afirmavam que o apelido de Toffoli nas planilhas era amigo do meu pai. Coincidentemente, 5 anos depois, Dias Toffoli anulou todas as provas contra a Odebrecht. E hoje os juízes estão anulando as multas com base nessa decisão. E esse foi só o prelúdio de mais e mais censura, porque lá em 2020 nós começamos a ter os bloqueios de redes sociais. Só que até então era só Alan dos Santos. Depois de algum tempo veio só a situação da juíza Ludmila Grillo, que também fazia crítica ao STF e teve que se exilar, assim como Alan dos Santos, nos Estados Unidos. Ela foi inclusive afastada da sua magistratura. Já em 2022 nós tivemos mais e mais bloqueios, inclusive de políticos, como o do Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil. Lembrando que todos os bloqueios e suspensões foram feitos sem qualquer chance de defesa ou do dono do perfil saber o porquê ele estava sendo bloqueado. E aí, sem contar que esse inquérito das fake news acabou sendo usado como uma ferramenta de perseguição para várias outras demandas. E chegamos, sim, a ter um preso político, que foi preso por 183 dias sem provas, com base em provas falsas, onde o Felipe Martins teve que ficar 6 meses provando que não havia viajado como o judiciário estava acusando. E desde que Elon Musk comprou o X, ele se posicionou contra esse autoritarismo ilegal do TSE e do STF, não cumprindo as ordens inconstitucionais dos, então, ministros. E esse é um ponto que muitas pessoas questionam. Não, o X precisa cumprir a lei. Temos a soberania nacional, as empresas estrangeiras não podem infringir a lei. A questão é que quem está infringindo a lei é Alexandre de Moraes e Elon Musk não está cumprindo decisões ilegais. Até porque em países como Turquia e Índia, ele cumpriu decisões dos países. Não, mas o X precisa ter representante legal no país. Concordamos, a questão é que o último representante legal foi ameaçado de prisão e teve suas contas bancárias bloqueadas. E o Moraes já deixou claro que isso vai acontecer com o próximo representante aqui no Brasil. Como que Elon Musk vai colocar um representante aqui no Brasil para sofrer essa perseguição e ser preso? Outros dizem que é só recorrer. Acontece que o X já recorreu inúmeras vezes e todos os pedidos de recurso foram negados. Além da galera que fala que tudo isso é pelo interesse de Elon Musk e pelo lítio no Brasil, sendo que o Brasil tem 1% do lítio mundial. Isso não faz o menor sentido. A questão é que com o bloqueio do X, o judiciário afetou a liberdade de milhões e milhões de brasileiros, não só os usuários, até porque o X era o calo, era a pedra no sapato da grande mídia, porque lá a gente desmentia o jornalismo apodrecido que é a assessoria do governo. Mas não está na lei que se pode bloquear a plataforma. Isso é ilegal, jamais uma punição pode alcançar terceiros àquele que está sendo punido. Isso até uma decisão do próprio STF comprova de que decisões ilegais, mesmo sendo do Poder Judiciário, devem ser descumpridas, por questão de cidadania. Enfim, o fato é que o Judiciário nos colocou do lado de China, de Irã, Rússia, Venezuela, Coreia do Norte em relação à censura, e já estamos há mais de uma semana sem o principal canal de informação, de notícia em tempo real do Brasil. Ah, Josi, mas eu não uso Twitter, não me faz a menor falta. Tudo bem, você não usa Twitter, mas usa Instagram. Se não usa Instagram, usa o WhatsApp, o TikTok, o Telegram. Você usa telefone, você usa tecnologia. Você usa rede social, que é o único meio, o único canal de troca de informação direta entre civis. E a partir do momento que o governo pode ter controle sobre um, ele pode ter sobre outros. Assim como ele também pode ter controle sobre várias outras ferramentas da sua independência, como inclusive o seu direito monetário. O negócio, gente, aqui no Brasil, quando se abre a porteira, a boiada sempre passa.